atrasado. Ó, o Miguel chegando aos 45 do segundo tempo, né, Miguel? Miguel já calcula ali, a prof vai iniciar a aula, tal horário, eu vou entrar 1 minuto antes. Gente, botei para gravar, espero que vocês me escutem. Sinceramente, eu não quero ter que gravar 2 vídeos de aula, já vou ter que gravar um vídeo lá, né? Enfim, vamos ao que interessa, tá? Na aula passada, pessoal, eu passei um tema para vocês, que era o exercício número 4 da página... Desculpa, o exercício número 3 da página 166, que nós trabalhávamos ainda com o verbo to be no passado, tá? Aí, gente, o que acontece? Tem o exercício número 4 e o número 5 dessa página, tá? Eu gostaria de fazer a correção dele na próxima aula, tá? Por quê? Deixa eu só responder um aluno aqui, que agora eu tô ligada no Whats. Tá? O que acontece? Essa página 166, ela tem 3 exercícios, que é o 3, 4 e o 5. O 3 eu já tinha pedido para vocês, tá? E aí a gente iria corrigir hoje. Em vez de corrigir hoje, eu quero aumentar, passar o exercício 4 e 5, tá? E aí a gente corrigir na próxima aula, porque já fica para nossa revisão. A nossa próxima aula é a nossa última aula, tá? Antes das avaliações. A nossa prova é só no dia 18 de setembro, mas a nossa última aula é na quarta-feira, dia 9, porque dia 10 de setembro vocês já têm as primeiras avaliações, tá? Então, fica de tema toda a página 166 que a gente vai corrigir para a próxima aula, para revisão, tá? Por que isso, pessoal? Vocês viram lá no plural o que eu mandei para vocês na semana passada, que abriu na quinta e encerrou ontem? Eu vi aqueles coisas para copiar. Isso, aqueles coisas para copiar. Aqueles coisas para copiar era o simple past, tá? Então, era o passado simples do inglês. Gente, o que a gente viu até agora do passado? A gente tem trabalhado com o verbo to be no passado, né? Só que não existe só o verbo to be no passado. Existem outros verbos, né? Todos os verbos que a gente pode trazer para o passado. Então, é isso que eu mandei lá para vocês. Por quê? Porque os verbos no passado, eles se dividem em 2 categorias. Eles se dividem em verbos regulares e verbos irregulares, tá? Esses verbos, pessoal, eles vão ser diferentes na forma de utilização, porque os verbos irregulares são todos aqueles que eu já tenho pré-estabelecido. Existe uma tabela que eu vou mandar no grupo para vocês de todos os verbos irregulares do inglês. Então, os verbos que são mais utilizados, vocês têm já essa tabela de verbo irregular aí, tá? Eu vou me levantar e eu vou explicar o conteúdo lá no quadro. Eu vou mandar o quadro para vocês também poderem acompanhar comigo, tá? Então, deixa eu mandar primeiro o quadro, porque eu sei que fica ruim, às vezes, de enxergar, né, pela tela. Aí está o quadrinho do Simple Past, que eu vou explicar item por item ali para vocês. Então, vocês podem olhar aí no celular e ir acompanhando. Não estou mutada, meu microfone está aberto, tá tudo tranquilo. Então, vocês estão me escutando, né? Estão me escutando? Estamos. Graças a Deus. Mensagem. Que mais vezes explicar não vai dar. Gente, o que a gente tem nesse quadro que eu mandei para vocês? Simple past. É o passado simples do inglês, tá? Até então, a gente vinha trabalhando com este aqui, que era o verbo to be no passado. Como que eu utilizo o verbo to be no passado? No singular, eu utilizo was e no plural, eu utilizo were. Então, o verbo to be no passado, ele é considerado um verbo irregular, porque ele muda a sua forma no passado, tá? Então, o verbo to be, ele é um verbo irregular, porque em vez de eu usar o am, o is ou o are, eu usei o was e o were, correto? Entenderam que ele mudou totalmente a forma dele. Só que a gente tem, como eu falei para vocês, uma lista de verbos irregulares, né? A gente tem umas 3 folhas de verbos irregulares no inglês, dos verbos mais utilizados. Não quer dizer que todos os verbos da língua estejam ali, tá? Eu só tenho que ir respirando por causa da barriga que já tá pressionando lá o pulmão.
Então, pessoal, verbo irregular o que é? É quando o verbo modifica totalmente a sua forma no passado. Então, eu não tenho como saber uma regra certa para ele. Ele não tem uma regra, ele modifica totalmente. Então, por exemplo, o verbo go, que é o verbo ir, no passado, ele traz, então, para o verbo went, ok? Que é o verbo foi. O se, que é o verbo enxergar, por exemplo, no passado ele se transforma em só. E assim por diante. Agora eu mando a tabela ali para vocês, vocês conseguem visualizar melhor todos os verbos que são irregulares. Então, como é que pode aparecer para vocês um exercício? Digamos um exercício, amanhã vocês já vão ver, porque já vai abrir um exercício do passado. Então, vocês, digamos que eu mando lá, completar com o passado do inglês, completar com simple past. Vocês têm que verificar se o verbo é regular ou irregular. Se o verbo é irregular, vocês já vão ter a resposta na tabela de vocês, tá? Agora, se o verbo é regular, a gente tem que saber uma das 4 regras para trazer esse verbo para o passado, tá? Na maioria dos casos, pessoal, os verbos regulares, como vocês têm aí na fotinho do quadro, eu vou fazer o acréscimo do ed para trazer o verbo para o passado. Então, o verbo que é regular e não encaixou em nenhuma das 4 regras que eu vou falar aqui para vocês, vocês acrescentam o ed para trazer o verbo para o passado. Agora, se o verbo termina com a letra E, eu vou fazer o quê? Acrescentar apenas a letra D no final, tá? Como, por exemplo, o verbo like, que é o verbo gostar, eu acrescentei o D para trazer o verbo para o passado, que é o gostei, tá? Verbos, pessoal, que sejam monossilábicos ou que a sílaba mais forte seja a última e termine com aquela agência de viagem lá que a gente chama, com a CVC, consoante, vogal e consoante. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar a última consoante e vou adicionar o ed. Como, por exemplo, aqui que eu trouxe, stop, que é o verbo parar, um verbo monossilábico, onde termina em consoante, vogal e consoante. Eu dobro a última consoante e adiciono o ed no final, tá? Agora tem aquelas regrinhas do Y. Se o verbo termina em Y, pessoal, eu tenho que cuidar o que vai precedir ele. Ou seja, o que vem antes desse Y. Se antes desse Y vier uma consoante, eu vou tirar o Y e trazer o IED. Se antes desse Y vier uma vogal, eu vou só adicionar o ED, tá? Então, por exemplo, que exemplos que eu trouxe aqui? O verbo study, eu vou trazer ele no passado, tirando o Y, porque antes veio uma consoante, e vou transformar ele em studied, tá? Tiro aquele Y, coloco IED. Verbo play, tá? Termina em Y, verbo jogar, mas antes precede uma vogal. Se precede uma vogal, eu vou só adicionar o ED no final da frase. E a negativa e a interrogativa do passado, como é que eu vou fazer? Eu tenho um auxiliar para fazer isso, que é o meu auxiliar did, que vocês encontram no canto direito do quadro que eu mandei a foto para vocês. Então, o auxiliar did, eu vou fazer a negativa e a interrogativa. Como que eu vou fazer isso? Se eu usar uma frase negativa, eu vou usar o sujeito, o auxiliar mais o not, né? Que pode ser a forma abreviada didn't, que é o mais utilizado, e o verbo que vem na minha frase, ele vem no infinitivo. Eu não preciso mais cuidar nenhuma dessas regras e nem ver se o verbo é irregular. Se eu usei o auxiliar, eu uso o verbo na forma infinitiva, na forma base dele, tá? Se eu quero fazer uma pergunta, eu trago esse auxiliar para frente. Ou seja, did you watch a movie yesterday? Né? Então, eu trago novamente o verbo no infinitivo, utilizando o auxiliar do passado sem mexer nele. Então, o que a gente tem aqui para ser relevante? Verbos no passado. Eu tenho que primeiro ver. É um verbo irregular? Eu já tenho a resposta na tabela que eu vou mandar para vocês. Não é um verbo irregular? Eu tenho que ver qual é a regra. Termina em E,
termina em consoante, vogal, consoante, termina em Y, não termina em nada disso, adiciona o ED, tá? Tenho que fazer uma negativa ou uma interrogativa, uso o auxiliar did para fazer isso. E no momento que eu uso o auxiliar did, eu não preciso flexionar o verbo que vem na frase. Entenderam tudo, né? Sim, senhora, bem simples. Achei. Fora a brincadeira, não é um conteúdo. No começo eu fiquei um pouco confusa, mas entendi. Oi? No começo foi um pouco confuso, mas entendi. Não é um conteúdo que seja tão difícil, mas ele não é um conteúdo que seja tão fácil. Por quê? Porque a gente vem até então trabalhando só com o tempo verbal que vocês amam de paixão, que era o verbo to be, né? Então a gente vinha com o verbo to be, a gente trabalhou um pouquinho do present continuous, né? E agora a gente entra num outro mundo que são outros verbos, né? Então não existe só o verbo to be, existe agora o passado, né? E o passado engloba todos os outros verbos. Mas vocês vão ver que não é uma coisa difícil. Amanhã vai abrir um exercício para vocês. Na nossa prova, vou trabalhar com os verbos regulares, tá? Ou seja, vocês precisam cuidar as regras, né? Então, se o verbo termina em E, se o verbo termina em Y, se o verbo termina em consoante, vogal, consoante, vocês precisam completar com verbos regulares. Apesar que o verbo irregular ele é o mais fácil, porque você já tem a resposta, né? O verbo modifica ali, você já tem a resposta dele. Mas vamos às nossas unidades, tá? Vamos olhar, deixa eu ver se o microfone tá funcionando. Tá funcionando. A gente tem, gente, na página 167, eu passei para vocês relacionarem aqueles pontos turísticos, né? Na última aula, lembram disso? Lembram disso? Deixa eu pegar o livro 2. Isso, livro 2. Livro 2, unidade 3, página 167. Eu estou compartilhando aqui a página. Vamos ver. Aqui, compartilhei já. Ó, nessa página que eu mandei eles fazerem exercício, e aí ninguém me respondeu. Que aí eu vi que eu não estava sendo escutado. Aqui. Gente, aqui então foi a página que eu mandei para vocês de tema, tá? Na unidade 3, você já pode visualizar, o título dela já trabalha com um verbo irregular no passado. É claro, pessoal, é óbvio que eu não quero que vocês decorem todos esses verbos irregulares no passado. Mas, com o passar do tempo, isso vai se tornar meio óbvio. Vocês vão acabar decorando esses verbos irregulares. Não todos, mas a sua grande maioria. Mas nesse momento eu não quero, né? Não é a minha intenção fazer com que vocês decorem esse verbo. Mas olhem ali o título dessa unidade. When Paul went to Australia. Então, when é uma WH question que eu trago para saber quando, né? O sujeito é o Paul. O went é o verbo ir no passado. Ele é um verbo irregular. Ou seja, esse went é o passado do go. Então, go, ali, went, quando ele foi to Australia, quando ele foi para a Austrália, tá? Então, a gente vai passar um pouquinho rapidinho nessa página aqui para a gente dar sequência. Essa resposta aqui, pessoal, era a resposta desse exercício que eu pedi que vocês fizessem de tema, né? Que vocês só tinham que relacionar os pontos turísticos com os países aqui. Então, the Eiffel Tower in Paris, the Big Ben, the Statue of Liberty, the Pisa Tower, the Coliseum e the Taj Mahal, tá? Então, vocês relacionavam aqui, chegariam a esta sequência, porque nós tínhamos um a mais. Então, Italy, nós tínhamos the Pisa Tower and the Coliseum, ok? Então, aqui a letra D e a letra E, depois B, A, F, C, tá? Essa era a sequência da página 167, tá? Como que ficou? Virando a... Oi? Como que ficou? Esse que ficou da aula passada também.
que eu pedi para vocês. Não, a sequência, só para eu conferir a minha. Ali, ó, tá. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada, B? Tá vendo? Estamos. Agora, tá. Viu ali, ó? A primeira ficou D e E, a segunda a letra B, letra A, letra F e letra C. Foi essa sequência, tá? Gente, o que a gente vai agora, então? Propriamente trabalhar com o conteúdo do Simple Past. Na página 168, a gente tem esse textinho aqui, ó. Where... Opa, não tem mais nada agora. Where did he go? Né? Esse where did he go é esse texto que vocês têm aqui da Carla falando sobre a experiência dela, tá? Então, como foi essa visita na Turquia? E vocês podem observar que vocês têm uns verbos em negrito ali, né? Então, nesse texto, eu vou ler para vocês e a gente vai comentar esses verbos que estão em negrito um por um, tá? Então, olhem só, deixa eu só tirar isso aqui, que esse where did he go aqui tá perdidaço. Pronto. Tá, continuando aqui. Então, vamos lá. A Carla vai falar sobre a experiência. Esse áudio que a gente tem para escutar é um áudio onde ela fala qual o lugar que ela gostaria de visitar. Então, a gente já vai pular essa parte, porque a gente vai pular direto para o texto que está no passado. Então, vamos lá. I went to Ankara, Turkey, last month. Então, ela foi a Ankara, na Turquia, no último mês. And it was fantastic. E estava fantástico. Vocês veem que vocês têm um verbo to be ali no passado, né? Para dizer que estava fantástico. It's a mix of modern and old. É um mix, então, de modernidade e passado, né? The perfect mix, né? Um mix perfeito. I visit many sites. Então, ela visitou vários pontos turísticos, vários lugares, né? The Museum of Annihilation Civilizations with its Paleolithic Air Objects. Então, ela visitou o Museu Analítico de Civilizações da Era Paleolítica, né? The Atakyle 125 meters high communications and observation tower. Né? Então, ela visitou ali esse templo, esse lugar onde tem 125 metros de altura que ela conseguiu observar ali, um observatório. Where I saw, onde eu vi, the Holy City and the medieval Ankara Castle, onde ela viu a cidade toda, a cidade inteira, tá? E visitou o castelo medieval de Ankara. I ate baklava and drank Turkish coffee. Ela comeu essa comida típica, né, baklava, e ela bebeu o café irlandês. They were delicious and I learned how to make them too. E ela achou que eles estavam deliciosos, né? E ela aprendeu a fazer eles também. I stayed at a youth hostel where I met a lot of tourists from all over the globe. Então, ela ficou num hostel, né? Num hostel jovem ali, onde ela conheceu turistas, né? Do mundo inteiro, ali, da globalização inteira. It was a very cool experience. I made great friends. Então, foi uma experiência muito boa, né? Muito legal. E ela fez muitos novos amigos, né? Legais amigos, tá? Gente, dúvidas? Alguma dúvida específica de vocabulário daqui? Vocês estão aí, pelo amor de Deus, né? Não, só não estamos escutando. Estamos. Não faz isso comigo, Luiz. Tu tá de sacanagem. Tá. Gente, dúvida de vocabulário do texto? Não tenho nada. Não, porque eu acho que eu fui fazendo a tradução ali junto, né? Então, a gente vai pegar agora só esses verbos que estão em negrito no texto. Olha ali, o primeiro verbo eu já falei para vocês, que é o verbo went. Ele é o verbo do passado do verbo go,
tá? Então, marquem esses verbos que estão no passado, passem um marca-texto, puxem uma setinha para mostrar qual é o infinitivo dele, né? Então, ele é o infinitivo do go, né? Então, vai ali, façam como vocês se acharem melhor no texto, tá? Próximo verbo que a gente tem em negrito é o verbo visit. Vocês acham que ele é o passado de qual verbo? Visitar. Visitei. Exatamente. O verbo visit no infinitivo, ele fica assim. No passado, eu trouxe o ed no final. Então, ele é o verbo visitar no passado, no qual ela visitou vários lugares, tá? Próximo verbo é um verbo que eu já falei ali para vocês também, que é o verbo só, que é um verbo irregular. Ele é o passado do verbo se, tá? Então, entre parênteses, eu estou colocando o verbo na sua forma base, no seu infinitivo, e mostrando para vocês o passado, tá? Continuando, pessoal, o verbo ate. Alguém já ouviu falar desse verbo? Não. Não. É o verbo eat, que é o verbo comer. No passado, quando eu quero dizer que eu me alimentei, que eu comi, eu vou dizer o verbo ate. Por exemplo, I ate an apple yesterday. Eu comi uma maçã ontem, né? Então, eu tenho que usar esse verbo ate. O verbo drunk. Alguém arrisca de qual verbo ele é o passado? Beber. Beber. O verbo drink. Ele é um verbo irregular também, onde de drink ele passou no passado. No passado, ele se transformou no drunk. O verbo learned. Alguém arrisca qual é o passado dele? Learn. Eu acho que é Learn. Muito bem, porque ele é um verbo regular, ó. Então, vocês viram que tem aqui esse ed no final, né? Que me traz, então, ao verbo learn no infinitivo. Perfeito? O verbo stay at. Alguém arrisca? stay. Stay, isso mesmo. É outro verbo que é o verbo ficar. A stay at, eu fiquei. É onde quando ela fala que ela ficou no hostel ali, né? O verbo meet. Meet, conversar seria o verbo. É de conhecer, exatamente, tá? Então, aqui. O verbo made. Alguém tem ideia? Hã? Esse eu não sei. Esse B é o verbo fazer. É o verbo make, só que no passado eu trago ele para made, ok? Então, aqui você já tem alguns verbos que a gente trabalhou nesse texto, regular e irregular, tá? Antes da gente ir para a próxima página, vocês só façam essa relação aqui desses lugares com os números que tem no texto. A gente comentou alguns pontos turísticos que ela visitou, alguns lugares que ela ficou e algumas comidas típicas que ela experimentou. Então, vocês têm do 1 ao 6 para relacionar aqui. Tentem relacionar rapidinho, um minutinho para vocês relacionarem aí o que tem no texto, pode ser? E aí a gente já corrige. Pronto, pessoal? Vou botar aqui as respostas. Agora eu tô traumatizada, eu tô toda hora indo olhar se o microfone tá ligado. Bom. Hã? Nos pergunta que a gente responde. Pois é. Gente, essa primeira. Oi?
Como é que a senhora vai perguntar se ela tiver mutada, ela vai estar mutada, não vai, a gente não vai escutando nada. Ela pergunta mutada, a gente não vai responder. Se ela perguntar desmutada, a gente vai responder. Ai, olha, não, eu tô ressabiada. Mas, enfim. Gente, essa primeira imagem aqui, ela refere-se a qual número? O 5. Exatamente, número 5, tá? A segunda imagem, qual que vocês acham que refere-se? A de baixo ou a do lado? A do lado, a do lado. É one. One, perfect. A terceira imagem, essa do ladinho aqui das camas. 6. 6, né? Porque refere-se ao hostel que ela ficou. Segunda ali, qual refere-se a essa comida? 4. Não. Number 4, perfect. Segunda imagem do ladinho. 2. Esse eu não sei. E por fim, number 3, ok? Então, aqui vocês têm as respostas desses pontos turísticos aqui, tá, gente? Agora, virando a página de vocês vão ver uma tabela, né? Deixa eu... eu não tenho ela aqui compartilhada. Eu vou parar de compartilhar minha tela para mostrar para vocês. Na página 169, vocês têm essa página aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, tá? Que é a página de verbos, tá? Que a gente vai começar a completar, então, com verbo regular e com verbo irregular. O que vocês devem fazer agora? Lembram que eu acabei de separar todos os verbos daquele texto que tinha ali, né? Que estavam em negrito. Então, vocês têm que colocar ali o passado dele. Vocês estão com ele em branco, né? Então, vocês vão pegar a forma base dele, que é o drink, que é o eat, que é o go, o learn, o make, o meet, o see, o stay, o visit, e trazer esse verbo para o passado, tá? Então, peguem ali o verbo drink. Qual é o passado do verbo drink que eu mostrei para vocês? Está lá no texto. Isso, verbo drunk. Isso aí. Qual é o passado do verbo eat que eu mostrei para vocês? Isso, a gente fala ate, ok? O passado do verbo go. Went, sei lá. Isso, went, muito bem. O passado do verbo learn. Learned. Isso, learned, muito bem. E o passado do verbo make? Mate. Mate. Perfeito. Isso aí, vocês já completaram aquela primeira tabelinha. Aquela maiorzinha, né? Aquela primeira tabelinha onde tem aqueles verbos drink, passado drunk. Eat, o verbo ate. Go, o verbo went. Learn, o verbo learned. Make, o verbo made. Tá? Então, vocês já conseguiram completar isso aí. Agora, vocês vão fazer aquela segunda ali. Colocar o verbo meet, see, stay e visit no passado. E eu já volto aqui, tá? 1 minuto. Voltei. Nem deu 1 minuto, eu acho. E aí, qual é o passado do verbo meet? Meet sem o E. Exatamente, meet sem um E. O verbo see? Sei. Não sei lá. Só. A gente fala que é S-A-W. Vocês estão vendo que eu estou colocando no chat as respostas aqui, tá? Já que eu não estou mais compartilhando a tela. O verbo stay, como é que é o passado? Stay. Exatamente. E o verbo visit? Visit. Isso mesmo, perfeito, tá? Gente, então ali embaixo vocês têm a seguinte frase. Now, look at the verbs in the simple past and classify them as a regular and irregular verbs. Então, pede para que desses verbos que a gente acabou de completar ali, vocês coloquem quais eram regulares e quais eram irregulares, ou seja, que mudaram na sua forma. Então, eu quero que vocês só escrevam ali quais que vocês
acham que é regular, que a gente viu que só adicionou o ED, e qual que mudou totalmente a forma dele, tá? Um minutinho para fazer isso. Nem vai precisar de um minuto inteiro, né? O regular é quando a gente. Eu não entendi essa parte. O regular é o que a gente bota o ED? Ou é. Exatamente, isso mesmo. O regular é quando eu adiciono o ED no final do verbo e trago ele, então, para o passado. O irregular é como ele muda a forma inteira dele. Então, se ele mudou toda a forma, ele não segue uma regra. Por ele não seguir uma regra, ele é irregular. Eu vou mandar a tabela dos verbos irregulares aí para vocês. Eu mandei essa tabela para o 8º ano. Vamos ver. Acabei de mandar um PDF aí para vocês no celular dos verbos irregulares, tá? Dessa tabela que a gente trabalha com os verbos irregulares. Vocês vão precisar para fazer os exercícios de baixo. Vamos lá, pessoal. Quais os verbos que vocês marcaram como regulares? Líder Malu. Eu Oi? tinha ligado. Posso ler? Eu tinha ligado o microfone. Posso ler? Sara? Ah, não. Isso aconteceu comigo agora. Vamos lá. Lady Sky Desert. Exatamente. Então, 3 verbos desses que a gente viu agora são considerados verbos regulares, que é o verbo learned, stayed e visit, que é o verbo aprender, ficar e visitar, tá? Os outros eram verbos irregulares, como drunk, ate, went, made, meet e saw, porque ele mudava totalmente a sua regra, tá? Ali agora temos aqui embaixo. Complete the table with the verbs in the past. Use the dictionary if necessary, tá? Então aqui vocês têm, gente, só verbos irregulares nessa tabela. Só verbos que modificam na sua forma de escrever. E isso eu quero deixar que vocês façam de tema para a próxima aula, porque eu acabei de mandar para vocês aí. Peguem no celular de vocês esse PDF que eu mandei aí, só para explicar como é que ele funciona, tá? Então, abram esse PDF que eu mandei aí. Diz o seguinte, bem no início. List of irregular verbs. Então, lista de verbos irregulares, tá? A gente tem na primeira coluna, pessoal, o verbo no infinitivo. Então, por exemplo, to arise, to wake, to bear, to beat, to become, to begin, são os verbos no infinitivo, que vocês têm a tradução lá naquela última coluna, tá? Que, por exemplo, é o verbo levantar-se, acordar, suportar, bater, tornar-se, assim por diante. Ao lado da forma infinitiva, vocês têm o past. Então, vocês têm como eles se tornam no passado, tá? Então, ali vocês têm o verbo no passado, tá? Então, o que vocês têm que importa nesse momento dessa lista? A primeira coluna com o verbo no infinitivo, né? Para saber qual é o verbo que vocês precisam saber. E o verbo no passado e a coluna da tradução. Aquele past participle, vocês vão usar só no 9º ano, provavelmente, tá? Então, vocês não precisam considerar agora, porque é um outro tempo verbal do inglês que também trabalha com passado, mas é um passado um pouco diferente desse que a gente está vendo, tá? Então, a gente agora vai trabalhar com o infinitivo, o passado e a tradução para você saber, tá? Gente,
dúvidas até aqui? Como é que vocês estão se sentindo? Muita informação para uma coisa só, para uma aula só? Não, senhora, eu tô entendendo. A nossa prova cai apenas os verbos regulares, tá? Ou seja, é esse verbo com ED no final. Então, se vocês tiverem que completar a frase, que marcar, por exemplo, um exemplo de questão que eu pensei. Marque a alternativa ali que tem apenas verbos regulares. Ou seja, são aqueles verbos que vão terminar com ED. Complete as frases com os verbos regulares. Vocês vão ter que saber colocar aquele verbo que vai aparecer para vocês no infinitivo. Vocês vão ter que trazer para o passado. Amanhã vocês já vão ver, porque amanhã já vai abrir um exercício no plural para vocês copiarem no caderno, exercício pequeno, só com verbo regular para vocês completarem. Então, com o verbo talk, o verbo like, o verbo play, o verbo study, esses verbos que são regulares, tá? Gente, se não temos dúvida, então, era isso para hoje, tá? Na semana que vem, a gente tem a revisão do nosso conteúdo, tá? Vou retomar de novo a questão do passado, mas a gente também já trabalhou com o verbo to be no passado, né? Então, tem bastante coisa aí para vocês irem se preocupando, tá? Já receberam o conteúdo da prova, eu já havia mandado. Então, se não tem dúvidas, vocês já estão liberados para ir almoçar. Oi, B. No teu PDF não tem um verbo, eu acho, que é o put. Eu já ia falar isso. Não tem o put. Ah, tudo bem, um verbo menos. Não tem o verbo put? Não, eu tenho até para pesquisar, quando tu dá Ctrl F, Sora, quando tu dá Ctrl F no negócio, vai aparecer um negocinho, ali tu escreve to put para aparecer, para tu não precisar ficar procurando, Isso, sabe? não precisa procurar em todo. Então, eu dei e não aparece, nem o put. O verbo put, pessoal, ele fica igual no passado. Ele é um verbo irregular, mas por ele se manter da mesma forma no infinitivo. Então, o passado dele vocês vão completar com put, tá? Não se preocupem ali que tem os verbos irregulares no inglês, eles se classificam assim, em verbos que mudam totalmente a sua forma, que mudam apenas uma palavra ou que não mudam nada. E por ser irregular, eles não mudam nada, tá? E o verbo put, que é o verbo colocar ali, ele não muda nada, tá? Ele fica igualzinho. Por isso que às vezes algumas tabelinhas não trazem, tá? Vou interromper aqui a gravação.